E hoje a gente vai falar sobre fatoração, ou seja, decomposição em fatores primos. E com isso eu vou tentar mostrar algumas coisas bem interessantes sobre isso, tá? Vamos então ao vídeo? Vamos lá! Bom, vamos começar fazendo um exercício em relação ao número 18. Vamos pegar esse número 18 e vamos imaginar que números multiplicados um pelo outro podem dar 18. Vamos ver aqui um caso que é bem fácil de a gente pensar. 9 vezes 2. Então, o 2 já é primo, ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. O 9, ele ainda pode ser divisível por 3 também. Então, vamos abrir esse 9. O 9 pode ser expresso por 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 vezes 2 dá 18. O 3 é primo, o 3 é primo, o 2 é primo. Então, agora eu cheguei num ponto que eu não tenho mais como encontrar outros divisores primos que não esses. Então, esses são como se fossem tijolinhos que formam o 18. O 18 é formado por dois tijolinhos 3 e um tijolinho 2, ou seja, 2 fatores 3 e um fator 2. Isso pode ser expresso dessa forma. 18 é 2 vezes 3 vezes 3, ou, lembrando lá da potenciação, 2 vezes 3 ao quadrado. Então, esta é a decomposição em fatores primos do 18. Eu não tenho como decompor mais do que isso, porque eu já cheguei nos tijolinhos mais básicos, que são os primos. Entenderam a questão toda, a mecânica? Vamos fazer mais um, e depois a gente faz alguns exercícios com o algoritmo que a gente usa para fazer isso, tá? O 60. Bom, de cara, o 60 pode ser 6 vezes 10. O 6 não é primo, porque ele pode ser divisível por 1, por 6, mas também por 2 e por 3. Então, esse 6 eu posso abrir ele um pouco mais. Eu posso fazer ele 2 vezes 3. O 10 também não é primo. Ele pode ser expresso, por exemplo, por 2 vezes 5. Então, isso eu posso abrir em 2 vezes 3 e isso eu posso abrir em 2 vezes 5. Então, 2 vezes 3 vezes 2 vezes 5 dá 60. E esses são os tijolinhos mais básicos, porque todos esses aqui são primos. Não dá para eu abrir mais ainda. Então, eu posso dizer que o 60 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Lembrando da potenciação, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Inclusive, eu tenho uma playlist que fala sobre potenciação. Eu vou deixar ela aqui no card e também na tela final, além da descrição. Seguindo, então, o raciocínio é sempre esse. Decompor em fatores primos é decompor nos tijolinhos mais básicos, cujo produto podem compor esse número que eu estou fatorando. A mecânica, a ideia é essa. E aí vem o teorema fundamental da aritmética. Qual é esse teorema? É fácil a gente entender ele. Todos os inteiros positivos maiores que 1, ou todos os naturais maiores que 1, como queiram, possuem uma decomposição única em fatores primos. Então, um determinado número ele sempre vai ser decomposto da mesma forma em fatores primos. É como se fosse uma assinatura, um código genético daquele número. Assim como se eu tenho uma assinatura aqui, ele obrigatoriamente será daquele número. Entenderam? Então, eu posso sempre decompor de uma única forma cada número. E uma vez tendo aquela forma, eu sei que aquilo sempre dá aquele número. É uma assinatura daquele número. Tá bem? Então, vamos fazer alguns casos aqui pelo algoritmo. O que eu fiz aqui na mão, pensando se dá para dividir, se dá para dividir, se dá para dividir, dá para fazer dessa forma aqui pelo algoritmo. Então, vamos lá. O próprio 18 lá. Vamos fazer pelo algoritmo. 18. Dá para dividir por 2. Dá 9. Vai não dar mais por 2, mas dá por 3. Dividido por 3 vai dar 3. 3 só dá para dividir por 3, sobrou 1. Chegou no 1 aqui, acabou o processo. Aí a gente vê o que ficou desse lado. A gente vê que aqui tem 1 fator 2 e 2 fatores 3. Então é 3 ao quadrado. Seria como 2 elevado a 1 vezes 3 elevado ao quadrado. Mas quando é elevado a 1 eu não preciso colocar. Então, poderia ser 2 vezes 3 ao quadrado. 60, dividido por 2, porque ele é par, dá 30. Dá para dividir por 2 também, dá 15. Eu vou dividindo de forma crescente pelos primos, entendeu? Eu vou tentando achar os primos que podem ser divisíveis, mas eu vou começando do 2, 3, 5 e assim vai. O 15 não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Vai dar 5. Não dá para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. Vai dar 1. Acabou. Aqui eu tenho 2 fatores 2, então é 2 ao quadrado, vezes 1 fator 3,
vezes 1 fator 5. Esta é a decomposição. 180. Não se assusta com o tamanho não, hein? Dividido por 2 porque é par. 90. Ainda é par. 45. Agora dá para dividir por 3 porque 5 mais 4 é 9. E 9 é divisível por 3. Já deu para ver que ele é divisível por 3. Dividindo por 3 dá 15. 15 também dá para dividir por 3. Dá 5. 5 só dá para dividir por 5, dá 1. Acabou. Então aqui quanto vai dar? 2 fatores 2 vezes 2 fatores 3 vezes 1 fator 5. Então está aqui a decomposição em fatores primos. 78 dá para dividir por 2. 39. 3 e 9, 12. Dá para dividir por 3. Dá 13. 13 não dá para dividir por mais ninguém a não ser por 13. Ele é primo. Então dá 1. Qual é a decomposição dele? 2 vezes 3 vezes 13. 17. Por 2 não dá. Por 3, 7 mais 1, 8, não dá. Por 5, não termina em 0 nem em 5, não dá. Por 7 tem um método para saber, mas a gente já vê que não vai dar também, porque 7 vezes 2 dá 14, 7 vezes 3 dá 21, então não vai dar. Por 11 também não vai dar. Por 13 também não. Então esse aqui só vai dar para dividir por 17. Ele é primo. E dividido por 17 dá 1. Então qual é a decomposição em fator dele? 17. Quando o número é primo, ele só tem ele mesmo. A decomposição de fatores é somente ele mesmo. Entenderam? Então decomposição em fatores primos é apenas isso. Só que eu achei importante mostrar essa ideia do tijolinho. É você decompor ele até chegar aos tijolinhos mínimos que você pode compor aquele número, tá bem? Aqui eu indico essa playlist sobre potenciação e também que você clicasse aqui e se inscrevesse no canal e além disso ativasse as notificações para você ser avisado de novos vídeos. Compartilhe com quem quiser e se você gostou mesmo desse vídeo, deixe o seu like, que isso é muito importante, tá bom? Um grande abraço!